Olá, camarada Watson, nosso presidente do partido aí em Minas Gerais. Quero, em nome de você e da nossa querida camarada e amada Jo Moraes, que faz tão falta lá a nossa bancada, saudar aí todos os camaradas do Comitê Estadual e que fazem essa plenária e que fazem esse partido tão combativo, né, num estado marcado por lutas libertárias, né, por um estado da luta da independência, dos inconfidentes. Esse é o nosso legado, né, o legado que a gente representa, né, na contemporaneidade, é essa mesma disposição de luta, dos que sonham, dos que têm esperança, dos que acreditam que esse país tem jeito, que Minas Gerais tem jeito. Mas, camaradas, eu não sei, Watson, qual era a expectativa, mas passaram para mim que eu vou falar mais do contexto, da conjuntura, né? Porque sobre o conteúdo, né, do nosso projeto de resolução política do Congresso, eu acredito que alguém vai fazer. Minha ideia era participar aqui dessa parte mais da conjuntura, e claro que se vocês também quiserem, eu posso complementar do Congresso, mas o que eu entendi, que eu fui escalada aqui, é para falar mais da conjuntura política, né? Nós estamos realizando, né, esse nosso encontro num momento que há o recesso, né, dos trabalhos no parlamento, por tal também da CPI, né, que contribui um pouco para reduzir momentaneamente a temperatura do ambiente político, né? E até houve também, mais recentemente, a internação do presidente Bolsonaro, né, que foi hospitalizado. Tudo isso momentaneamente baixa temperatura, e nós tivemos também nesse sábado grandes manifestações pelo Brasil inteiro, né, das manifestações de rua. Mas com tudo isso, o período tem sido de intensos movimentos, né? Entre eles, o principal é esse rearranjo do governo Bolsonaro, né? Que ele tenta fazer com esse rearranjo, com essa recomposição, enfrentar essa reta final do mandato e a sua reeleição, né? Se preparar para a sua reeleição. E a resultante, pelo menos em algumas das pesquisas que se fez recentemente, é que esse rearranjo, inclusive, tem ajudado ele a cair ainda mais de popularidade, porque, afinal, ele explicita com isso algo que foi muito forte na campanha dele, que ele era o homem da antipolítica, outsider, e ele chegou a dizer, inclusive, que ele sempre foi centrão. De repente, ele vira o próprio centrão, né? Então, isso também, essa tentativa aí de rearranjo, tem impactado ainda mais na queda de popularidade do Bolsonaro, que é algo muito importante para todos nós. Nesse período, camaradas, a gente tem impulsionado a realização do nosso 15º Congresso, né? Com lançamento nos estados, como é o dia de hoje em Minas Gerais, e a apresentação dos documentos de debate. Então, também no nosso documento, né, a plataforma política para 22 está na ordem do dia, que será apresentado a posteriori. Nós aprovamos recentemente um documento da plataforma de 22 na reunião da Comissão Política Nacional, vai passar pelo crivo do Comitê Central para ser socializado com todos os militantes do partido, para servir de subsídio para o nosso debate do Congresso, mesmo que ele não seja o objeto de decisão do nosso Congresso. Mas, afinal, em plena véspera das eleições, para além do diagnóstico que o nosso documento procura fazer do balanço do governo Bolsonaro e das saídas políticas para o PCdoB, nós também vamos apontar perspectivas, né? Saídas para essa crise, saída para esse impasse, até para servir de subsídios num debate que vai acontecer em 2022, o que deve ser o país pós-Bolsonaro, que é o que nós desejamos, né? Então,
esse também será uma das coisas importantes que nós vamos acrescentar como conteúdo do 15º Congresso. Mas aí, camaradas, já entrando nessa questão do Brasil, né? O Adson aí, de certa maneira, bateu o centro, mas a gente vive uma situação de múltiplas crises, né? Crise econômica, crise social, crise política, sanitária, humanitária, né? E que a gente pode considerar que, de certa maneira, desde os ventos da crise, que a gente chama, né, de superprodução do capitalismo de 2008, que nós vivemos um abalo muito grande que impactou na própria geopolítica mundial, pelo estrago que isso se revelou de quebradeira de bancos, de indústrias, né? E de quanto isso até hoje permeia a base da situação da crise, que se reflete na crise política no mundo todo. E no período mais recente, no Brasil, embora ela tenha acontecido de maneira tardia, o que a gente viu no mundo todo foi que na própria elite econômica, né, que defende a agenda liberal na economia, até neoliberal, houve uma certa cisão, né, no seio das próprias classes dominantes. Uma parcela que ainda defende algum tipo de estado de bem-estar social e outro que defende uma agenda mais radicalizada, ultraliberal. E essa só é possível acontecer com autoritarismo, com governo de extrema direita. E isso é o que aconteceu em toda parte do mundo. Nós vimos isso na França, vimos isso na Alemanha, vimos isso em muitos países da América Latina, e que o Brasil, de certa maneira, até conseguiu um pouco escapar dessa lógica mais, de certa maneira, de disputas que aconteceram no seio das próprias classes dominantes. Porque, apesar de tudo, o Brasil ainda, a esquerda foi para o segundo turno nas últimas eleições de 18, né? A gente ainda foi para o segundo turno com 47 milhões de votos, com a comunista na vice, que foi Manuela Dávila, né? Um feito extraordinário. Mas a resultante é que ganha um governo de extrema-direita no Brasil, que talvez seja o pior exemplo do mundo de retrocessos civilizacionais que tem significado o governo genocida, obscurantista, negacionista, né, do governo Bolsonaro. E, nesse período todo, houve também uma sucessão de crises políticas, né? Nós tivemos... então, se a gente considerar do impacto da crise econômica para a crise política, podemos dizer aí que é 10 anos de intensa crise política, né? Que teve, assim, o seu ápice com o impeachment da presidenta Dilma, logo depois a eleição de Bolsonaro, tudo isso permeado por uma operação que criminalizou o sistema político, que quebrou empresas nacionais, produziu uma regressão do PIB de mais de 16%, que foi a Operação Lava Jato, e essa chegada de Bolsonaro à presidência, que somente fez agravar ainda mais esse quadro. Considerando também, camaradas, que nós já vivíamos um momento de defensiva estratégica, desde o fim do campo do socialismo, e que com a vitória de Bolsonaro também entramos numa defensiva tática, porque sua essência autoritária, a essência autoritária do governo Bolsonaro, ele busca levar as instituições ao seu limite, como ele mesmo já afirmou que o seu projeto é de destruição. Bolsonaro é o motor das crises no Brasil, né, que se amplificam e multiplicam no seu mandato. E, claro, a Covid, que é um acontecimento, né, um fenômeno mundial, e que impactou de maneira gigantesca na própria geopolítica e em muitos conceitos. Nós vimos quebrar tabus, né, de Angela Merkel, passando por Biden recentemente, né, o mundo do capitalismo em alto e bom som começou a quebrar tabu.
a falar de gastos públicos como sendo uma necessidade para salvar economias e salvar tudo que isso impacta na vida das pessoas, né? De qualidade de vida, de exclusão social. Então, a condução do Jair Bolsonaro diante da pandemia, ela é criminosa, né? Ela é criminosa, ela é incompetente, né? Revela uma combinação de um governo que se demonstrou incompetente e corrupto, né? Com o que a CPI vem denunciando, né? Nada mais, nada menos, no processo de aquisição de vacinas, que é um grande vetor de salvar vidas no mundo e no Brasil. Então, ele tenta transformar a pandemia que ceifou quase 600 mil vidas no Brasil em uma disputa de narrativa, né? Uma inversão dos fatos da realidade concreta, né? Ele não tem compromisso, né, com os problemas reais da pessoa, e sua postura diante da pandemia é a maior expressão disso. A expressão do descaso completo, até de deboche, com a situação tão grave que o povo está atravessando. Então, camaradas, quando a gente vai para a situação econômica e social do povo, a gente vai ver que essa semana aí serão divulgados os dados da atividade econômica, do mercado de trabalho e da inflação, que se refere ao segundo trimestre desse ano, que tende a manter a recuperação da atividade econômica, mais o aumento de inflação. Porque, afinal, camaradas, a pandemia, exatamente pela paralisia das atividades econômicas que ela causou, ela teve uma retração e é natural que ela tenha uma expansão agora, né? Ele também vai se beneficiar pelo boom de commodities, né? E, sem dúvida nenhuma, vai fazer um turbinado programa de ajuda emergencial. Tudo isso são fatores que darão um certo fôlego, né, a Bolsonaro. Então, por exemplo, com as projeções, a economia pode crescer 4,8% esse ano, mesmo com desemprego recorde. São 14 milhões de desempregados, a inflação corrói um pouco que a renda existente, né, da renda existente. Basta dizer, camaradas, que o arroz subiu 56%. E o feijão, 71%, no aumento praticamente dos alimentos básicos, né? Da cesta básica de alimentos. Que está crescendo é o gás, né? Aqui no Nordeste, são inúmeras famílias que passam a cozinhar com lenha, causando danos, acidentes domésticos. Você vê que são 118 milhões, metade da população brasileira que volta ao mapa da fome, que volta, tem segurança alimentar, que não sabe se toma café, se almoça, se janta, né? Então, desapareceu aí do prato da população mais pobre alimentos básicos, né, da comida básica do povo brasileiro. Então, o que a gente vê são filas para receber doação de osso moído, como nós vimos a semana passada estampado em tudo que é jornal. E não há um único gesto, né, uma única ação frente a esses problemas reais da vida do povo brasileiro. E vai tentar recuperar isso com esse programa que eles anunciam, mas ainda não colocaram, né? Para poder manobrar o seu projeto de poder. Mas isso não significa preocupação zero com a situação real do povo brasileiro. Outra coisa que chama a atenção, né, é o seu modus operandi, né? Diante das acusações de corrupção em seu governo, e do derretimento das pesquisas de intenção de voto e de avaliação do seu governo, Bolsonaro busca ir para a ofensiva, né? Então, ele cria pautas, encontra subterfúgios para tentar sair das discussões que não lhe convêm. Assim tem feito com o tema do voto impresso e das eleições.
cria uma brecha para tensionar o ambiente político e colocar sob questionamento o resultado das eleições. Não há dúvida, né, que Bolsonaro procura meios de forma de se manter no poder, independente das eleições, né? Sua campanha sistemática de desmoralização das urnas eletrônicas, a escalada crescente de arroubos dos expoentes de Forças Armadas compõem todo esse cenário. E nós não podemos subestimar, camarada. O que Bolsonaro fala não é só retórica. Ele tem intenção de mudar o regime. Ele só não tem força para isso. Mas ele tem essa determinação. E a gente não pode naturalizar esses episódios. Eles têm que ser repudiados de maneira veemente pelo conjunto de forças políticas e iniciativas amplas, né, das forças democráticas, que não pode ser tem que ter atitude dura, não é, das instituições, do Congresso Nacional, do Supremo e do povo na rua, principalmente, para reagir a esses intentos. E a gente deve enterrar, né, o voto impresso no seu nascedouro. Né? Nós temos que fazer esse combate, o que temos feito, até porque muitas forças políticas, mesmo do nosso campo, ficaram ali tergiversando, vacilando em relação a isso, mas felizmente nós estamos conseguindo construir uma unidade no nosso campo, na perspectiva de derrotar o voto impresso, e acredito que nós vamos liquidar esse assunto agora na retomada dos trabalhos do Congresso Nacional. Vocês também assistiram que, naquela última carta do ministro da Defesa, com 3 comandantes, acusando a CPI, vocês viram que houve uma reação importante de pronto, né? A ponto de que o presidente do Supremo convidou Bolsonaro para uma conversa e ele, logo em seguida, deu um depoimento, uma entrevista com muita serenidade. Parecia até que ele tinha tomado um Rivotril, né? Ali com uma serenidade enorme na entrevista que ele deu na televisão, né? Então, nós temos atuado no curso desses acontecimentos, não é? Temos tido papel ativo em conversas e iniciativas políticas de destaque, como, por exemplo, essa que é encabeçada pela nossa querida Perpétua, nossa deputada do Acre, que com sua PEC restringiu a participação procura, né, restringir a participação de militares de ativa em determinados cargos públicos. Por que, camaradas? Muito se pergunta, né? Tem ambiente para ter golpe? Não tem? Eu acho que não há apoio externo nem interno para um golpe, como ocorreu em 1964. Inclusive, recentes pesquisas indicam que 62% da população é contrária à participação de militares em atos políticos e 58% são contra a presença de militares de ativa em cargos civis. Do mesmo modo, não há respaldo internacional de uma nação importante para uma aventura desta. Mas nós não podemos baixar a guarda, até porque os golpes já estão dizendo o nome. Não precisa de grandes aceitação, ele precisa de uma certa força, né? E de ali circunstâncias que possibilitem situações dessa natureza. E nós já vimos, né? O golpe do impeachment não deixou de ser um golpe, né? Nós não temos um golpe naqueles termos de 64, mas há em curso já um processo de grande retrocesso no Estado Democrático de Direito que nós precisamos defender com muita veemência. Mas o Congresso do Partido fala exatamente que nós temos uma tática, né? A nossa tática é desmascarar, é isolar e derrotar Bolsonaro. Nesse sentido, a CPI tem sido a arena e o principal palco de desmascaramento do governo. Ela vem demonstrando que o governo Bolsonaro é tudo isso que a gente já vem dizendo há tempos. É um somatório de negacionismo, incompetência, improvisação e corrupção. E somado a isto, a digitais de Paulo Guedes,
com fiscalismo, atrasando a aquisição de vacinas, né? Então, ele criou o governo do país, o ministro, que já é o quinto ministro da Saúde, você veja só que aberração em plena Covid, a gente tem 5 ministros da Saúde, né? Que, além de criar obstáculos para a compra de determinadas vacinas, vai ficando claro que havia também parcela de militares envolvidos em negociações pouco republicanas, realizadas em restaurantes, shopping, por policiais em horários vagos e também pastores, né? Que é o que envolveu as denúncias da Covaxin, etc. Então, a luta é grande, ainda terão 2 meses de CPI aí pela frente, e esse relatório precisa ficar de pé e poder servir a esclarecer mais para a opinião pública e a colocar Bolsonaro nas cordas, né, para poder desgastar o governo. Voltando a esse esforço do rearranjo do governo, né, da governabilidade. É preciso que se diga que é do próprio Bolsonaro a responsabilidade desse estágio em que o próprio governo dele chegou, né? Sua atitude na política ela é errática e é torpe, né? E ele possui uma determinação, né, de buscar qualquer vale tudo para se manter no governo e no poder. Mas, como eu já tinha falado antes, 2 anos e meio de mandato, a popularidade dele está em queda, rejeição em alta, e ele procura arrumar casa, sair dessa para se manter no páreo da disputa eleitoral. E ele tem procurado, portanto, fazer política. A aliança hoje principal é com o PP, né? Nomear Ciro Gomes à Casa Civil é ceder ao PP o controle do governo, que já possui o comando da Câmara com Arthur Lira e tem Ricardo Barros como líder do governo no parlamento. E o próprio Bolsonaro está anunciando que também pode se filiar ao PP, já que ele hoje está sem partido. E agora chega, inclusive, a admitir que sempre foi político do Centrão, como eu tinha falado aqui antes, né? A situação, no entanto, é singular, né? Porque um presidente que não consegue um partido para se filiar e disputar a eleição não é algo comum. Porque até agora, muitas das siglas que ele tentou o Patriota, e não foi aceita por ninguém. Tentou voltar para o PSL e obriga, na prática, a fazer novas concessões políticas. Mas, camaradas, apesar das dificuldades, Bolsonaro tem margem de manobra, né? Se cogita também, camaradas, as possibilidades de fusão do PP com outras siglas, que seria, assim, um super partido, um partido com lastro para todo o país. E uma bancada expressiva que é uma demonstração dessas manobras, né? Você tem ali a possibilidade de fusão de grandes legendas, até por causa do fundo eleitoral, de uma bancada poderosíssima, né, no Congresso Nacional. Muita água vai rolar até as eleições e muito jogo duro existirá, né, nesses movimentos das forças e da macropolítica que nós precisamos dar muita atenção. Então, ele procura quebrar o isolamento político no parlamento, principalmente no Senado, azeitar a máquina para a campanha eleitoral. Se fala de uma criação do Ministério do Emprego e da Previdência Social, para dar ênfase justamente a criar um contraponto na criação de vaga de trabalho, a partir dos programas de criação do primeiro emprego e de alistamento civil voluntário, né, gestado pela equipe de Paulo Guedes, e, portanto, uma tentativa de fazer um freio de arrumação para ter possibilidade de estar do par. A resiliência, né, de Bolsonaro.
mesmo com essa queda de popularidade, etc., etc., e de ter derretido muito, e que as projeções para uma possível candidatura em 22 indicam números negativos, há uma resiliência muito forte, que ele dá ainda, apesar de todas essas atrocidades, 25% do eleitorado de forma sólida. Né? É um núcleo duro aí, e que um monte, inclusive, de fanáticos, né? Mas que ele se dirige a essa base social. Colocar um ministro do Supremo evangélico, isso tudo tem uma simbologia. Fazer pacote para caminhoneiro, fazer política habitacional para militares, exclusiva. Tudo isso são medidas e iniciativas que explicam, de certa maneira, essa resiliência, né? São pacotes cirúrgicos para determinadas bases sociais. Então, de certa maneira, ele responde para essa base que deu sustentação a ele. São ideias e demandas reais da vida de uma parcela da população. E é nisto que reside sua força, e com ela vamos ter que conviver por algum tempo. Né? Mas, por outro lado, eu sou muito mais otimista. Nós temos todas as condições hoje, muito diferentes de alguns meses atrás, de mudar com a relação de forças. E esse é o principal contexto, inclusive, para os comunistas. No momento que a gente tem defensiva estratégica e tática ao mesmo tempo, e a gente muda o contexto mais geral, muda também as nossas possibilidades, as possibilidades dos comunistas, né? Da afirmação da nossa corrente revolucionária, do nosso pensamento. E é por isso mesmo que nós estamos confiantes que essa nossa luta da afirmação da nossa institucionalidade, ela pode se dar num contexto mais favorável, na medida em que a gente tem a chance de derrotar a extrema-direita. E as manifestações de rua que eu falei no início, né, elas têm sido mais constantes. Né? E o verde e amarelo hoje já não é algo do monopólio dos bolsonaristas. Isso também tem um simbolismo importante que a gente precisa compreender. No entanto, essa última, né, tem muita gente falado isso, né, que foram um pouco mais de 40 dias, 4 manifestações, né? Então, a pouca distância entre um e outro, e de ausência de fatos novos, fizeram com que a do 24 atingisse um número maior de cidades, mas não fosse tão massiva quanto as outras. E se faz necessário a gente pensar outras estratégias. Porque também, camaradas, tanto mais a população vai muito às ruas em função de uma possibilidade ali de vitória, de uma possibilidade de algum fato político que ela perceba que aquele gesto vai contribuir para aquela resultante. E por isso mesmo a gente está vendo maneiras diversificadas, fazer atos mais simbólicos, né? Com figuras da intelectualidade, com artistas, ampliando e fazer de maneira diversa, panfletagem, porta de fábrica. E são coisas que está se pensando no Comitê de Lutas Nacional, de diversificar, ampliando para poder acumular mais, para dar mais capilaridade às manifestações, para que não fique só nos movimentos sociais. Também eu quero chamar a atenção de que não foi qualquer feito a gente unificar 126 pedidos de impeachment, né? Eles que vêm de gente como Joyce, como Alexandre Frota, como Kim Kataguiri, tudo isso reflete amplitude, né? Então, isso não deixa de ser um indicador do tamanho do isolamento do Bolsonaro. Então, contudo, camaradas, muitos também perguntam, mas o impeachment é para valer, é para torcer, fazer o que com o impeachment, né? Para além de Arthur Lira, que tem dito que não há motivo político para a abertura do processo dessa natureza, uma parcela grande das forças políticas dizem que o querem, mas nem tanto. Né? Há diferentes entusiasmos pelo impeachment. A oposição a Bolsonaro em particular, né, está empenhado, e nós estamos também, em desgastar, laminar a força eleitoral dele. Né?
E tirar vai depender de um grande pacto, né? Ninguém tira um presidente da República sem um pacto, inclusive com o vice-presidente. Aliás, só foi possível com Dilma porque houve um certo pacto das elites para aquilo. Por exemplo, o PT não dá sinais que deseja, de fato, retirar, né? Teme o que ocorreu em 94 e 18, como tanto na queda de Collor como na de Dilma, os principais atos do impeachment não colheram os frutos da eleição seguinte. E é preciso também considerar que isso não é de todo desconsiderar esses argumentos, né? Basta dizer que o MBL e o Vem para a Rua fazem isso de maneira aberta. Dizem o seguinte: para Lula não ganhar, impeachment de Bolsonaro. Eles fazem esse tipo de argumento em card, né? Mas o que importa, camaradas, é que isso serve para desgastar. Nós precisamos manter esse ritmo de fazer manifestações massivas, bradar o processo de impeachment na perspectiva de um desfecho que muitas vezes não tem como a gente prever. São circunstâncias que nós temos que ter o curso, conversar demais e estar sempre ali no lance, na crista da onda, monitorando esses fatos e esse acontecimento. Mas, sem dúvida, setores importantes do centro-direita, né, avalia que se Bolsonaro for demolido, abre-se um caminho para a dita terceira via. Porque com o surgimento da elegibilidade de Lula, ficou os espaços muito estreitos para a terceira via. Embora o movimento do centro seja muito bem-vindo, nós festejamos isso, mas ele ficou muito imprensado. E eles, então, avaliam que não teria espaço político para isso. E o impeachment seria a possibilidade do centro-direita virar uma segunda via em vez de terceira. Talvez venha daí essas declarações de Marcelo Ramos, de deixar em aberto a possibilidade, caso venha assumir a presidência da casa, fazer a leitura de um dos pedidos do impeachment. E mesmo algumas manifestações, né? Você vê que no espectro político brasileiro já aparece candidatura de tudo que é lá. Dentro do PSDB, o presidente daqui de Pernambuco, que é Bruno Araújo, diz que o PSDB pode não ter candidato, no entanto, há hoje a candidatura do Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, a candidatura de Dória, né? E até se especula da candidatura de Tasso Gereissati no Ceará. Então, há um movimento, né? Da Atena aparece, Simone Tebet, o Eduardo Pacheco, né? Então, vai se multiplicando aí, pelo PSD de Kassab, vai se multiplicando aí as alternativas que vêm à tona, né? No cenário da especulação e das candidaturas. Então, camaradas, falando também um pouco desse processo da Covid, né? O avanço aí no processo de vacinação ajuda a diminuir a pressão em torno da pandemia, embora os números de novos casos de óbito sejam muito altos e as variantes mais infecciosas. As cidades vão autorizando a realização de feiras, eventos, vai se voltando pouco a pouco à normalidade. Estados como São Paulo, o serviço público deve voltar ao trabalho presencial. Até mesmo o Supremo já analisa a volta às sessões presidenciais. Isso tem seus impactos políticos e no humor das pessoas e abre espaço para outras agendas, né? Por isso que tem esses balões de ensaio aí. São vários nomes voltando, né, que começam a circular no ambiente político para a disputa da presidência da República, e eles fazem parte desse esforço de furar a polarização entre Bolsonaro e Lula. Então, eu já falei aqui da Atena, senadora Simone Tebet, do Moro, até o do Moro também, né, voltando a ser ventilada, até do Marcelo Ramos, do PL, que fala também em se candidatar.
o PSDB, além do Dória, né, que ataca Aécio, já tem até um bordão, João Vacinador, né, no PSDB. E ainda tem também, com alguma força, que é o ex-ministro Ciro Gomes, que continua a aparecer aí com 6% das intenções de voto, mesmo que muitas das declarações tenham sido mais desastradas, mas procura se manter aí no par, né? E também, camarada, surgiu no debate político essa ideia do semipresidencialismo, uma proposta de emenda à Constituição PEC que altera o sistema de governo ao tirar poderes do presidente e redistribuí-lo entre um novo cargo de primeiro-ministro e Congresso Nacional. Não é a primeira vez que esse tipo de proposição acontece no país. Aconteceu lá atrás, no parlamentarismo, por exemplo, na época do João Goulart, de maneira casuística, né, oportunista. Isso não é uma coisa estruturadora, isso é na eminência ou na possibilidade da mudança de correlação de forças, os caras vão ensaiando aí esse tipo de proposição, né? Esse é o tal do parlamentarismo brando, que é defendido por Temer, por Arthur Lira, por editoriais de jornais como o Estadão. Então, também é outro debate que surgiu aí nos últimos tempos. E, por fim, camarada, a nossa rapadura, né? A nossa rapadura aí, que é doce, mas não é mole, que é a nossa luta da nossa institucionalidade, né? O destino, o que é que coesionou o partido? Foi a luta da federação, que segue o seu curso e está de pé. Nós vamos ter agora, nessa primeira semana de agosto, pode ter um desfecho sobre isso. Nossa federação está muito associada ao destino do Distritão e aos movimentos de Arthur Lira, em torno da reforma política. Ele próprio diz que só vota a federação depois da votação do Distritão. E na última semana do funcionamento dos trabalhos, existiram momentos tensos. Foi apresentado um emendão que quase derrotado o Distritão na comissão especial que o analisa. E a nossa bancada, como sempre, foi de uma habilidade, né, de uma capacidade do exercício da arte na política de maneira fazendo jus às tradições dos comunistas, né? Porque com 7 deputados acontece na comissão especial, Orlando Silva, nosso deputado de São Paulo, Negão, ser o voto de Minerva, ser o voto que decide o impasse. Assim é a luta política no Brasil. A gente tem 7 deputados, mas foi um que decidiu o destino da reforma política do Brasil, porque o voto da gente passou a ser valorizado. Então, nós derrotamos conceitualmente o Distritão, mas não enterramos o debate. Que eles queriam, além de derrotar, queriam fechar o assunto na comissão especial e nós mantivemos também esse debate de pé. Então, foi uma habilidade muito grande da nossa bancada, sob a liderança de Renildo, né, de não se dispor com os 2 campos da comissão. Então, a proposta do Distritão precisa chegar ao plenário para ser analisada. E para ir direto, sem ter que ser aprovada pela comissão, precisaria esperar 40 sessões, o que inviabilizaria sua aprovação antes do prazo. Então, nós fizemos 2 votos aparentemente contraditórios na comissão especial, de modo, na posição, a gente resguardar uma posição conceitual que nós temos, mas, ao mesmo tempo, permitir que essa discussão venha ao plenário. Então, a gente passou aí por momentos de tensão, de modo a gente não se indispor com nenhum dos lados, mantendo as fontes que são necessárias para os votos do plenário, e a perspectiva é que até a primeira semana de agosto, como eu falei aqui antes, o tema possa entrar em votação. O tempo é apertado. Eu tenho dito que nós vamos ter que ter nervos de aço na condução dessa matéria, e temos tido muita serenidade e muita determinação.
Em muitas ocasiões, camaradas, nós tivemos de manobrar para manter nossa legalidade. Nós já fomos várias coisas, nós já fomos BOC, o Bloco Operário Camponês, nós já fundamos um partido, o PPP, nós já tivemos candidatura pela legenda do MDB, nós já fizemos vários arranjos institucionais para se manter a nossa institucionalidade, né? A nossa legalidade. E esse é um patrimônio muito valioso de gerações. E todo cuidado com ele é pouco. Encontrar meios e formas contemporâneas de manter a nossa legalidade é o que nos orienta nesse momento. Então, por fim, devemos aproveitar esses dias para realizar esses lançamentos, publicar os documentos que nortearam nossas discussões, dar seguimento à tribuna de debates, em conjunto com esse processo, devemos manter a atenção concentrada na preparação das nossas chapas para a eleição de 22, porque, concomitantemente à luta da federação, nós temos que andar com o projeto nas regras que estão hoje, né? E como já afirmamos no início, a crise que o Brasil está imerso é profunda, marcada pelo esgarçamento das instituições, fragilização das Forças Armadas, uma extrema-direita raivosa, e o Brasil requer um plano de reconstrução nacional. As diretrizes da plataforma que apresentaremos são algo denso, que levamos ao debate para serem aperfeiçoadas, né? É uma opinião sobre os caminhos para a reconstrução do Brasil que deveremos avaliar no curso do Congresso também. Então é isso, camaradas. Firme na luta. Tivemos mais uma noite de medalhas nas Olimpíadas. Nós precisamos exaltar, né, a nossa brasilidade. São momentos também de afirmação da nossa identidade, do nosso patriotismo. E os comunistas torcem, né, pelo Brasil e se veste verde e amarelo agora para a gente ganhar muitas medalhas para afirmar a nossa brasilidade e o nosso amor pelo nosso povo, pela nossa gente. Um grande beijo aí aos mineiros e mineiras, firme na luta.